desde que você sempre entrou aqui e assistiu aquele filme falou muito comigo, muito mesmo. A gente às vezes quer assistir um filme de ação, e às vezes Deus não está na ação, está no silêncio, né? E Deus falou fortemente comigo. Eu passei uma semana difícil, né? E naquele filme Deus falou para mim, tá vendo? Que nem tudo é do jeito como a gente pensa, que você pensa. E eu glorifiquei a Deus por isso. E eu estou aqui com a incumbência de trazer o tema Perdão e Família. Perdão e Família. Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. O tempo é curto, meia hora. Vamos ver se eu vou dar conta aqui. Todos acharam? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Né? Amém? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Pronto? 4, 5, 6. Diz assim a palavra: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor me deu essa incumbência, nessa semana eu estava trabalhando do lado de fora da casa, lá no Recanto da Zema, e sempre passa as mães com seus filhos para levarem para a escola, que fica perto onde eu estou trabalhando. E eu estava de costas para a rua, passou uma senhora gordinha, com os dois filhinhos pequenos, de 7, de 8 anos de idade, mais ou menos, e eu só escutei. Eu vou falar aqui porque é feio, mas é terrível quando você escuta uma mãe falando o que essa mãe falou. Eu não sei o que a criança fez uma birra lá, e ela pegou em voz alta mesmo, né, o demônio usando a boca dela, e falou: vem aqui, sua desgraça, seu infeliz. Eu parei o que eu estava fazendo, eu olhei para aquela mulher, enfim, eu vi aí aquela criança sendo amaldiçoada pelo seu pai e pela sua mãe. A própria mãe chamando a desgraça na vida do filho. Seu infeliz. Como essa criança vai crescer? O diabo tomou aquelas palavras, porque a Bíblia fala aqui em Provérbios 18 que a nossa boca ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E quando uma mãe amaldiçoa ou fala algo que traz o mal para o filho, pode ter certeza que Satanás pega aquela palavra, né, e vai trabalhar ao longo do tempo na vida daquela criança, até chegar a uma certa idade, e ela usar aquela palavra de maldição. Bom, se ela chamou ele de desgraçado, então eu vou começar a usar as desgraças que eu tenho na vida dessa criança. E é por isso que a gente vê muitos jovens, adolescentes, já na sua idade avançada, na sua juventude, matando, roubando, né, se drogando, se prostituindo, fazendo coisas terríveis, porque alguma coisa aconteceu na vida daquela criança, porque nasceu no pecado, mas não só o pecado que pode fazer com que você venha pecar na sua vida, ao longo da sua vida, mas palavras ditas por alguém, ou até mesmo por você mesmo. E pior quando você, sendo pai ou sendo mãe, lança uma palavra de maldição no seu filho, pode ter certeza que vai acontecer. Cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. E aqui no final do versículo diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, porque para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eu lembrei de minha juventude, da minha adolescência, quando eu era criança, da minha adolescência, da minha juventude. Por volta de 5 horas da madrugada, eu acordei, não consegui dormir mais. Passou um trator perto de mim, né? E não dormi mais. O irmão fez um ronco lá que me acordou.
assim, Jesus, eu não vou chegar porque eu não estou aguentando, estou com frio que tá. Eu vou falar contigo aqui deitado. E eu comecei a falar com Deus. E Deus ele começou a trazer na minha mente, na minha memória, coisas que aconteceram comigo no meu passado. Quando eu era criança, meus pais, são 7 irmãos, todos os 7 são crentes. A minha mãe levava a gente para a igreja, podia estar chorando, mas nós íamos para a igreja. Chegava lá no banco, debruçava sobre o banco, ficava babando, mas estava ali assistindo o culto. Teve uma vez que me esqueceram na igreja, porque eu dormia muito na igreja, né? Eu fui para os fundos da igreja, tinha a salinha das crianças, eu tinha uns 10 anos, 12 anos por aí, e fui dormir lá no banco. Foram embora, fecharam a igreja e eu dormindo lá. E aí, contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando um. Ué, irmão, cadê ele? Foram me procurar, eu estava lá na igreja dormindo. E eu glorifico a Deus porque a minha mãe me ensinou o caminho que eu deveria andar, para que quando eu crescesse, ainda que eu me desviasse, todavia eu não ia me perder. E ao longo da minha juventude, ela uma vez me bateu com uma mangueira. Pegou a mangueira no meio da rua, me humilhou na frente dos meus amigos. Eu era adolescente, e aquilo que uma revolta dentro do meu coração. Outra vez, meu pai me bateu com uma régua de alumínio que ele tinha, ele era, nas horas vagas, ele era alfaiate, uma régua de alumínio assim, dessa largura, desse tamanho. Ele pegou e desceu o porrete, no caso, a vaga de alumínio, e tornou a toda de mim. E aquilo que uma revolta dentro do meu coração. E eu fui crescendo, meu pai naquela sua ignorância, minha mãe na sua ignorância, eu fui crescendo. Quando eu cheguei na idade dos meus 18 anos, eu estava no quartel, e meu pai quis me afundar. Ele é baixinho, eu grandão, né? Ele veio para cima de mim, só peguei um copo assim e fiz assim. A minha mãe entrou no meio e não deixou que eu pegasse o copo e esmagasse na cabeça dele. Eu era crente, meus pais crentes, mas o meu coração não era cristão, não era convertido. E eu peguei e fiz assim, baixinho e ia ser certeiro na cabeça dele. Aí ela travou. E aí daí pra frente a minha vida começou a piorar. Eu comecei a fumar, por quartel, fumando. Aí eu tive uma experiência profunda com Deus. Uma experiência, eu morri, eu fui morto. Estou aqui para contar essa história, porque Deus me ressuscitou. Porque o que eu vivi foi para a morte. Indo para o quartel, 3h30 da manhã, saí do Ocidental, peguei um ônibus de 4h30, cheguei na rodoviária 5h20, 5h40. Tinha que ir para o quartel, tocar a última alvorada para os que iam embora até a terceira baixa. Eu estava enganchando, eu estava com um clarim, que é conhecido como correio, eu ia tocar a última alvorada para eles, junto com outro correio que estava de plantão. E aí a Kombi encheu de recruta e eu fui o último a entrar. Era aquelas cobertinhas que abrem dos dois lados, na casa de correio. E eu sentei ali, testei a porta abriu. Aí o rapaz desceu do carro, foi lá, fechou, testei, forcei bem forçado, carro fechado. E debrucei sobre a porta e fui para o quartel. Chegando num certo lugar, 80 por hora, aquela porta, Deus abriu. E eu fui jogado para fora. Camboleando, rolando, dando os piruetos de 1 metro. E o pessoal, para, motorista, para, porque o rapaz caiu. O que estava do meu lado, que estava debruçando sobre mim, ia também. Só que o terceiro viu e segurou ele. Eu fui o único que caiu. Rolando mais de 80 km por hora. Era para estar com o pescoço quebrado, perna quebrada, ou era para estar morto, tetraplégico, aqui mongol, uma cadeira de roda. Todo mundo riu, porque foi engraçado. Depois o pessoal contando, foi engraçado. E um deles que me conhecia viu, que estava lá atrás, que viu um carro na minha direção. E ele disse que não sabe como, disse que algo me puxou da frente daquele carro, porque o carro ia me esmagar. Ele disse que viu algo puxando. Foi assim tremendo, ele disse, rapaz, eu não sei como, mas alguma coisa te puxou. E aquele carro não passou por cima de você. Pegaram e me jogaram de qualquer jeito.
quem fez curso de brigadista, eu fiz, sabe que você não pode pegar de qualquer jeito. Eu poderia ter ficado atrás da brecha, né, a coluna, e jogaram o filho da coma e fui para o hospital da GFA. Chegando lá, eu fui, acordei, eles tiraram o raio-x de mim, aí fui para um quarto. Chega o motorista com os raios-x, com a mão tremendo, né, e falou assim para mim: olha, eu não sei que Deus você serve, mas o Deus que você serve te livrou da morte e de ficar aleijado. Você não pegou nenhum osso, nada se quebrou, para a glória de Deus. Só queimadura, porque o asfalto queima, né? Eu fiquei com o corpo todo queimado. Então eu vi ali a mão de Deus. E quem foi a primeira pessoa a saber desse problema? Meu pai foi lá me visitar. Quando eu vi meu pai, eu chorei. Como eu estou chorando agora? Porque eu pude ver meu pai vivo. Eu não estava morto. Deus me pegou, me deu uma peia. Aprenda a respeitar o teu pai. Nunca levante a mão para o seu pai. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra. Foi o que Deus falou para mim. Aquilo ali foi no profundo da minha alma. Daí para frente, nunca mais eu levantei a mão ou falei uma coisa para meu pai e para mim. Sempre respeitando. Eu glorifiquei a Deus por isso. Mas a vida continua. A juventude, ela é algo assim que ela requer muita adrenalina, ela requer muito desejo, ela requer muita ação. O jovem precisa de se interagir, o jovem precisa buscar coisas novas. Então, o mundo está aí para isso, para te fazer interagir, ainda mais com o Facebook, o WhatsApp e outras coisas mais, né? Então, a vida do jovem hoje é mais difícil de se viver do que era antes. Ela é bem atrativa, ela é bem gostosa, deliciosa de se curtir a vida do jovem. E mesmo depois de velho, já aos 35 anos de idade, eu quis viver a minha juventude, larguei a minha família, larguei os meus filhos como pai, abandonei os meus filhos, abandonei Cristo Jesus e fui viver a minha juventude. Peguei meu carro, peguei minhas coisas. Eu vi os meus filhos chorando e peguei o carro e fui embora viver a minha vida. Foi 5 anos de desgraça na minha vida, achando que eu estava curtindo a vida, curtindo algo diferente, aquilo que o mundo queria me atrair, né? As drogas, aquilo que eu queria na minha adolescência, o que Deus me fez lembrar. E ele falou: pai, eu falei para Deus, mas eu vou ter que falar isso, pai, porque neste dia, nesta manhã, eu vou curar vidas aqui. Eu vou sarar traumas naquele lugar. Eu vou libertar jovens que foram maltratados pelos seus pais, que foram maltratados pela sua mãe. Palavras que foram ditas, eu vou quebrar a palavra de maldição na vida de muitos ali. Pode falar, meu filho. Fala sem medo. Porque aquilo que você vai falar pode parecer para você vergonha, mas para mim não é. É a minha glória se manifestando na tua vida. Então, na minha adolescência, eu fui abusado quando eu era criança, por um homem, fui abusado por uma mulher. Então, o diabo, ele vai trabalhando naquilo que você viveu na sua infância, na sua adolescência, até chegar um determinado momento em que ele vê que já está preparado, ou que há uma brecha para que ele possa entrar e implantar tudo aquilo que você recebeu como criança, ou por palavra ou por ação. O diabo, ele usa. Se o teu pai te maltratou, se o teu pai falou algo para você, ou se você foi maltratado por alguém, ou recebeu algo de alguém, Satanás vai usar isso para tirar você da presença de Deus, destruir aquilo que ele criou como barro e deu fôlego de vida, coisa que ele não tem, que eu e você tem. E glória a Deus por isso. Então, Deus, eu cresci com certas coisas que aconteceram na minha vida, e aí eu fui levando, fui trazendo isso para dentro de mim. Chegou um ponto, eu peguei tudo aquilo que eu presenciei na minha adolescência, e quando eu era criança, o diabo trouxe tudo para dentro de mim. E aí era só prostituição, orgias, droga, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu vi, eu comecei a colocar para fora.
Deus. Eu já não tinha mais Deus dentro de mim. Eu deixei Deus lá atrás, junto com a minha família, com os meus filhos. O meu coração já não estava mais convertido, como diz aqui em Malaquias, que Deus enviaria o Elias, o profeta Elias, para converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Você que é pai, que está aqui, que é mãe, tome cuidado no que você fala, o que você fala para o seu filho, porque o diabo ele usa isso para destruir a vida do seu filho. E aquilo foi destruindo a minha vida. Um dia minha mãe falou para mim quando eu era criança: esse menino não sabe falar direito. Aquilo ficou gravado na minha memória. Então foi uma luta para eu melhorar a minha dicção. E quando eu pensei que eu estava conseguindo, os dentes começam a cair. Aí, mas a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Então eu peguei aquilo ali, coloquei no meu coração e comecei a dizer coisas para mim mesmo que eu não acredito, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque eu acredito coisas ao respeito com meu pai e pela minha mãe. É uma autoridade, um peso muito grande na vida do pai e da mãe quando ele profere algo contra o seu filho. Palavras que você pode dizer assim que não tem nada a ver, mas essa criança é nojenta, é birrenta. Isso são palavras de maldição. São palavras que destroem, que o diabo vai pegando no tempo certo, ele vai fazer se manifestar na vida do teu filho. E assim como a tua mãe, hoje você que é pai, tem filho, foi dito para você, assim Satanás também vai usar aquilo que tua mãe, que é a avó do teu filho, falou para você, vai também usar. E que não foi me envolvendo, não foi me destruindo, que chegou um ponto que quando eu ia para farra, que eu curtia todas, né? Cheirava todas e fazia tudo aquilo que não devia, que eu voltava para o meu cantinho, já sendo assim, Deus pesava na minha consciência, mas pesava mesmo com força. A cena que eu deixei lá atrás, eu fui da minha filha pelo portão, chorando, a minha esposa chorando, meu filho chorando, pai, não vai embora, pai, não vou embora. Toda vez que eu vinha do freio, que eu amanhecia drogado, Deus pesava na minha consciência isso. E eu só tinha paz no meu coração quando eu ligava para a Viviane, que eu ouvia a voz dela: cadê meus filhos? Estou aqui, está tudo bem? Está tudo bem. Aquela depressão, aquele sentimento de ódio, de raiva de mim mesmo, se acalmava, porque eu ouvia a voz deles. E aquilo foi martelando dentro de mim. Foram 5 anos vivendo em desgraça. O homem simples que eu era começou a se transformar. E as pessoas não acreditavam mais em mim. A minha mãe falava assim: eu não quero nem saber aonde ele vai morrer. Aonde ele morrer, que enterre ele por lá mesmo. Porque já não acreditava mais em mim. Profecia dizendo que esse homem não é mais para você, não vai ser mais a família perfeita, quando todo mundo via. Foi profetizado isso. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui já há mais de 1 ano. E toda vez que eu voltava para ela, para os filhos, mas aí bagunçava tudo e saía. Quando eu decidi retomar minha vida, voltar para o Pai, porque eu saí da casa de Deus, eu saí da presença de Deus. Eu quero te dizer que você que já aceitou Jesus, quando você sai da presença de Deus, você está deixando a casa de Deus, deixando o Pai Celeste. E ele fica como um filho pródigo, como um pai do filho pródigo, de braços abertos, esperando o filho voltar. E quando eu vi que eu estava no poço, na lama, comendo as porcarias de Satanás, eu vi que ali não era meu lugar. Eu vou voltar para a casa de Deus. Eu vou voltar para os meus filhos, vou voltar para a minha esposa, vou restaurar a minha família. Cada caso é um caso. O meu caso é diferente, porque o que eu tenho com a Viviane é algo
profunda, algo que é específico entre só eu e ela. Talvez você, a sua esposa te abandonou, seu esposo te abandonou, você casou de novo, porque Deus tem algo diferente. Talvez aquilo não era o casamento que Deus queria. Para que eu casasse com a Viviane, eu coloquei Deus à prova. Nem por uma, nem por duas, nem por três vezes. E todas as vezes Deus respondia a minha prova que eu colocava diante dele. Então, esse casamento foi separado por Deus. Essa família foi separada por Deus. E quando eu vi meu pai se separando da minha mãe, eu sentia, mesmo na minha idade de 42 anos de idade, 43, nem sei quanto é que eu tenho de idade, mas acho que nem sei. Entendeu? Eu sentia saudade do meu pai. Quando eu era criança, meu pai me carregava no colo. Hoje mesmo, eu tenho essa lembrança. Eu tenho saudade do meu pai. Se eu, com 42 ou 43 anos, eu sinto isso, avalie o meu filho ou minha filha. Quando o pai abandona, quando o filho se afasta da presença do pai, o pai sente falta, o filho sente falta. Por isso que Deus lança essa profecia que Cristo Jesus vai restaurar o coração do pai. Jesus Cristo vai restaurar o coração do filho ao pai. Deus vai quebrar a maldição que foi lançada na tua vida nesta manhã. Você não vai ser mais o mesmo. Aquilo que você tinha escondido em secreto, que só tu sabes, a maldição, talvez você foi assediado, você foi abusado, maltratado, e isso está te corroendo dentro de você. Deus vai quebrar essa maldição. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 2. Veja só o que o Senhor tem para nos dizer. João capítulo 2. Versículo 1. Diz assim, João 2, 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Repete comigo: ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus lhe disse, então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Eu quero te dizer uma coisa: ainda não foi chegada a tua hora, desde o momento, antes de você entrar aqui, ontem à noite. Até a entrada do portão, ainda não era chegada a tua hora. Fala aí em João capítulo 17. João 17. Ainda não é chegada a tua hora, até ontem que você entrou aqui, mas agora vai ser diferente. Glória a Deus. 17. E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Agora glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém? Glória a Deus. Agora repete comigo.
comigo. É chegada a hora. Agora é a hora. Satanás perdeu. Você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor, até antes de você entrar aqui não era a hora, mas agora é a hora, porque o Pai deu o seu único Filho para que fosse chegada a hora na tua vida, para que a maldição fosse quebrada, para que toda palavra proferida pelo teu pai ou pela tua mãe, ou seja por qualquer pessoa, parente, ela vai ser quebrada hoje em nome de Jesus Cristo. O trauma que você tinha na tua infância vai ser tirado dentro de você. A raiva, o ódio, a mágoa, algo que te fizeram no passado, Deus vai tirar. É chegada a hora da manifestação do Espírito Santo de Deus no teu coração. Ele vai converter nesta manhã. Aliás, já está convertendo desde o momento que você entrou aqui. Eu estava ali sentado na administração do pastor Edgar. Eu tive a visão de 7 vasos sendo derramados neste lugar. A essência de Deus, a essência do poder do Espírito Santo de Deus, que nos converte, que nos liberta, que nos convence de todo o pecado e faz quebrar toda a maldição, está sendo derramada neste lugar. Não é necessário nós vermos com os nossos olhos, mas é necessário nós sentirmos pela fé que Deus está fazendo algo tremendo neste lugar. Eu tive a visão também de anjos, só as pernas dele batem do teto para cá, a coxa, do joelho para baixo. Nós estamos cercados pela glória de Deus, nós estamos cercados pela presença de Deus. Esse é o momento que você vai quebrantar o seu coração mais ainda, levar a Deus tudo aquilo que está cativo dentro de você, porque Ele que tem o poder para quebrar os grilhões da nossa alma. Aqui ninguém é perfeito, ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu santo. Temos certeza e convicção, algo aconteceu na tua vida que você não precisa dizer para mim, mas para o Pai, dizer para Jesus: essa é a hora, Senhor, esse é o momento. Esse foi o momento que o Senhor reservou para mim estar aqui. Hudson, esse é o seu momento. Você não veio aqui porque a sua esposa está aqui, porque a igreja está reunida. Não, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, porque se Deus não quisesse que tu viesse, você não estaria aqui. É o teu momento. É o teu momento. O irmão do Leandro, é o teu momento, é a tua hora. Você não pode deixar de escapar nesse momento. A palavra que foi lançada contra a tua vida, coisas que servem para você, vão ser quebradas hoje. Chegou a hora que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, este é o momento, esta é a hora que o Pai vai glorificar o Filho em você. E para você que é crente, já que conhece a palavra de Deus, é o teu momento da manifestação do poder de Deus entrar na tua vida, para que você realmente, verdadeiramente venha ter Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero te dizer uma coisa: eu conheci o submundo, eu fui até as trevas. Quando eu estive endemoniado, Deus permitiu que, mesmo endemoniado, eu pudesse ouvir os demônios falarem com os pastores. Eu tive a percepção que Deus me deu para eu escutar o que os demônios falavam para os pastores, para que eu aprendesse, para que eu ouvisse o que é quando um homem sai da presença de Deus. O que é que acontece? Quando o filho deixa a casa do pai, seja ele materno ou seja o pai celestial, a casa fica vazia. E aí, se tinha um te perturbando, vai vir 7 piores. Andava comigo 7 legiões de demônios, pombagiras, tranca-ruas, Exus da morte, Exu da caveira, Exu balando. Era demônios para todo lado. Eu tinha o poder de persuadir as mulheres, eu tinha o poder de persuadir os homens, eu tinha o poder de fazer qualquer coisa para que as pessoas ficassem do meu lado. Eu tinha dinheiro até o momento que eu podia
tudo, deixei a casa do pai, deixei os meus filhos, para que eu fosse servir a Satanás. Então, aquilo que era vergonha para mim, hoje é vergonha para ele, e é a glória de Deus em minha vida. Satanás, ele quer fazer de você de cavalo. Ele vai usar, seja parente, seja pai ou mãe, para destruir a tua vida. Você vai sair daqui com seu coração transformado, liberto pelo poder do Senhor, sabendo que teu adversário vai estar lá fora te esperando para te confrontar naquilo que você recebeu. Então é necessário que você abra o seu coração e deixa Jesus entrar verdadeiramente, fazer morar, te libertar, quebrar as correntes e as cadeias. A Bíblia diz sim, não. Ou você é, ou você não é. Ou você está na casa do Pai, ou você não está na casa do Pai. Eu falo para Deus: Senhor, eu não quero voltar para o submundo. Eu não quero beber da lavagem de Satanás. Eu não quero comer das porcarias. Eu não quero usufruir dos prazeres que Ele tem oferecido. Se for para me fazer isso, Senhor, tira a minha vida, me leva. Esse é o pacto que eu fiz com Deus. Eu não quero, porque para lá a alegria é momentânea, o prazer é momentâneo. E se eu voltar, se um traz 7, aí já não vai ser mais 7, é 14 piores. E aí eu vou morrer. Eu não quero morrer sem Cristo Jesus. E antes que isso acontecesse, eu fiz como um filho pródigo. Voltei para a casa do Pai. Voltei para os meus filhos. A maldição foi quebrada. O meu coração foi convertido. Os corações dos meus filhos foram convertidos. Feche os olhos. Esse não é o meu momento. Não é o seu momento. É o momento do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, como um bálsamo de Gileade, penetra no mais profundo do ser, penetra na mente, no subconsciente, vai lá no espírito, no profundo da alma, traz à existência aquilo que está oculto, traz à existência aquilo que o diabo colocou como uma semente para destruir a nossa vida. Espírito Santo, a obra é tua. Toca agora no coração, converte o coração. É a tua palavra, Senhor. O Senhor disse que enviaria o profeta, e ele já veio. Eu vim para que tenha paz, para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para mudar a sua vida, tirar você do cativeiro, quebrar as correntes, as cadeias, romper os grilhões. Então agora é o Espírito Santo que quer fazer morar, é o Espírito Santo que quer quebrar, desfazer, é o Espírito Santo que quer liquidar toda acusação e toda maldição sobre a tua vida. Então, Espírito Santo, comece a fazer. Comece a quebrar as forças do diabo, a resistência que ele impõe na mente, no coração. Arranca isso, Espírito Santo. Começa a destruir aquilo que Satanás implantou na mente dos jovens, para se drogarem, para se viciarem, para se prostituírem, para mentirem, para viver uma falsa religião, dizer que é cristão e não é, para dizer que está falando em línguas, mas não está falando. Quebra isso que o diabo tem colocado nos nossos corações. Tira a falsa religiosidade e coloca o verdadeiro cristão dentro de nós, Espírito Santo. Tira toda a palavra que foi lançada pelos nossos pais. Lança fora toda a palavra de derrota, de fracasso. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica de pé.
Quero fazer mais uma oração de guerra. Uma oração de guerra. Eu não sei o que é. Só você sabe. Você vai apresentar diante de Deus o seu pecado, oculto, aquilo que te persegue, aquilo que você não consegue vencer, algo que você recebeu, alguma palavra, você vai colocar diante de Deus agora. É Ele que está tomando o controle da sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa crer. O resto Ele vai fazer. Aqui nós não precisamos de mágica. O Espírito Santo faz a coisa acontecer no sobrenatural. Eu passei minha vida um bom tempo ir para a igreja e ouvir os pastores pregarem, o louvor cantando, aquela música linda. E eu chorava, saía do culto e ia pecar. Continuava pecando. Então, Deus quer, não é o teu choro, Ele quer o teu coração quebrantado, um coração arrependido, um coração sincero, que confessa, um coração que se derrama na presença dEle. É isso que Ele quer. Ele não quer tuas lágrimas, Ele quer o teu coração. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas se tu quiser ser perfeito, vai e vende tudo que tens. Aquele homem conhecia os 10 mandamentos, ele jejuava, ele dava esmola. Tem muito cristão que dá dízimo, que ajuda os outros, que está na igreja. Deus não quer isso. Ele quer o teu coração. Ele olha para aquele jovem e fala bem assim, lá no coração dele: vai, vende tudo que tens. O que estava no coração dele era a riqueza. Se desprenda da riqueza. O pecado dele era a riqueza. Jesus está dizendo para você: eu quero o teu coração, porque em teu coração estão as coisas ocultas que só eu e você sabe. O pastor não sabe, a pastora Miriam não sabe, o pastor Edgar não sabe, mas eu sei. Mas eu quero que você me confesse e me entregue o teu coração, para que eu faça morar, para que eu te liberte, para que a maldição seja quebrada, para que Ele converta o teu coração. É necessário que você abrir o coração para Ele. Abra suas mãos, apresenta Ele diante de Deus. Pai, eles estão confessando, assim como eu confessei, Pai. Eles estão dizendo, e na sua mente aí, meu Deus, eles estão confessando aquilo que estava oculto, aquilo que talvez o pecado que eles cometeram, se afastaram da tua presença, saíram da casa do pai e da mãe. Não estou amando o pai verdadeiramente como deveria amar, não estou amando a mãe verdadeiramente como deveria amar, Senhor. Eles estão confessando as suas fraquezas, como eu confessei a ti, Pai. Nós estamos confessando diante do Senhor. Receba, Pai, a confissão de pecado. Receba o nosso coração, para que o Senhor venha fazer morada nesta noite, neste dia, para que o Senhor venha converter verdadeiramente o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Agora põe a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que os teus santos que já estão aqui neste lugar comecem a quebrar as forças dos demônios, as forças malignas, as forças satânicas, aonde eles vêm para destruir a família, para levar os filhos a cativos das drogas, para levar os filhos aos cativos deste mundo cheio de pecado.
Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? E uma salva de palmas.